Bom, as pessoas já estão entrando. A gente está um pouquinho aqui adiantando para fazer o teste, que daqui a pouco a Érica vem para nossa live. Muito obrigada pela presença de vocês. Envie as perguntas. Se a gente não conseguir responder todas aqui, a gente vai responder depois. E hoje a gente vai ter um case bacana. A gente vai aprender um pouco com a experiência da FCA, né? Que está uma empresa grande, uma empresa, né, mundial, que está mobilizada aí para implementar um programa, já implementou, né, um programa de suporte super bacana do Covid-19 no Brasil. Várias ações eles já fizeram, estão fazendo outras. A gente vai conhecer um pouquinho disso hoje com a Érica Baldini, que é diretora de recursos humanos da FCA. Muito bacana. Pedro, Aline, sejam muito bem-vindos. Estamos quase no horário, daqui a pouco a Érica vai estar com a gente. Vamos lá, hein, gente? Amanhã a gente tem uma maratona super bacana, o dia inteiro. Vamos no dia do RH. Estamos todos nós de parabéns amanhã. Não percam, hein? Amanhã a nossa maratona de lives, serão 12 painéis o dia inteiro, super bacana. Façam inscrição, olhem no nosso site. Já estamos aqui, já vamos conectar com a Érica. Várias pessoas, já estamos aí com muitas pessoas. Ei, Érica. Entrei aqui um pouco mais cedo, estou aqui aquecendo para ver se vai dar tudo certo. Tecnologia, a gente tem que dar uma testada antes. Nós já temos várias pessoas, já temos mais de 80 pessoas. E olha que nem são 18 horas ainda. Tá me ouvindo? Eu estou te ouvindo um pouco baixo, mas estou te ouvindo. Tá baixo? Tá, eu acho que eu vou ligar. Deixa eu ver aqui o meu. Não sei se meu fone tá ligado. Tá baixo? Eu vou aumentar um pouco. Vamos ver se melhorou? Um pouco, mas se você pudesse aumentar. E aí talvez, não sei se é para mim, mas talvez para todos esteja Gente, baixo. como é que tá o som? Vamos fazer uma testada. Como é que tá o som? Por favor, alguém pode ajudar? Só se eu vou... Ó, falaram... A Cristina Vilar falou que tá ótimo. Tá perfeito. Para Marta. Valéria acabou de falar, nossa vice-presidente, que tá ótimo. E aí, Érica? Também se preparando para a comemoração de amanhã. Né? Pois é. Várias surpresas aí amanhã? É sempre bom, né? Reconhecer o nosso dia, né? Dos nossos profissionais. Isso. Nada melhor que o reconhecimento, né? Das certeza. pessoas se sentirem engajadas, participando. Isso é muito importante. Isso, ainda mais nesse momento que a gente está todo mundo um pouco mais sensível, faz toda a diferença, né, Érica? Não, e a nossa equipe acho que nunca foi tão demandada, né? Então, o protagonismo enorme do nosso time de RH frente a tudo isso. Então, mais um momento de reconhecimento e celebração. É isso mesmo. O RH precisa muito. Amanhã a gente vai fazer uma live
o dia inteiro, são 12 painéis, e vamos começar com todas as seccionais. São as 22 seccionais, a gente vai falar, vai ser super bacana o dia inteiro, pela DRH Brasil. Muito bom, vou tentar me conectar em algumas então. Isso, Minas Gerais a gente vai estar super bem representado, vai ser o Pedro Ayara, do Corpo de Bombeiros, que a gente vai falar um pouquinho da tomada de decisão em caos. Com certeza. O Pedro é super bacana, ele esteve com a gente no nosso fórum ano passado, nossa, foi aplaudido de pé 3 vezes. Ele emocionou todo mundo, foi lindo. Imagina. Bom, vamos lá, 18 horas. Vamos. Vamos, já temos várias pessoas, já passamos de 100 pessoas, temos várias pessoas. Bom, gente, eu quero te falar, Érica, que é um prazer, né, esse bate-papo, eu mediar, né, levando para o pessoal um pouco mais do seu conhecimento, das ações que vocês tomaram. A gente conversou, claro que a gente tem que preparar, né? Foi um prazer te conhecer, né? E pela nossa conversa foi super bacana, né? Porque são só 2 mulheres na diretoria, numa empresa desse tamanho, desse porte. E aí eu deixo aqui um outro convite, porque eu acho que é um outro momento que a gente tem que falar aí, né? Da mulher assumindo esse protagonismo, você como RH, né? Sentada numa cadeira de uma empresa desse porte, com tantas responsabilidades. E então, Érica Baldini, né, que já está aqui em Minas Gerais há mais ou menos uns 2 anos, né, Érica? Isso, um pouquinho mais de 2. Fala um pouquinho de você, né? A gente queria conhecer um pouquinho da Érica, da profissional. Bom, primeiro eu queria te agradecer, também dizer que foi um prazer enorme te conhecer. E acredito de verdade que a nossa troca, né, entre os profissionais de RH são sempre muito enriquecedoras. Então, nos nossos momentos de encontro até antes de chegar aqui, já foi, né, ótimas nossas conversas. Sim. Bom, vamos lá, falando um pouquinho da Érica. Bom, a Érica, ela tem 25 anos no mundo, né, das montadoras. Passei um bom tempo mesmo da minha carreira na Ford, há 2 anos e 3 meses aproximadamente aqui, na FCA. E acredito que o que me transformou, né, na profissional que eu sou hoje realmente ter tido a oportunidade de ter experimentado várias funções dentro de RH e fora também, né? Então, tive uma oportunidade em algum momento da minha carreira sair do universo de recursos humanos e um pouco trabalhar na manufatura. Era um sonho que eu tinha, ser superintendente de produção e teve um momento que eu fui presenteada, né? E não só presenteada, mas fui atrás e consegui conquistar de tocar uma linha de produção. E acho que nada como você conhecer o coração do negócio, né? E trabalhar para produzir o produto, né, que você faz da tua indústria e entender as demandas do cliente, traz um conhecimento muito interessante. Então, enfim, dentro do universo de RH, passei por várias funções, que acho que me deu um pouco, né, desse conhecimento mais generalista. E também tive uma oportunidade de estar um pouco fora do país, então me desafiar um pouco, sair da minha zona de conforto, foi uma oportunidade interessante. E há 2 anos e 3 meses fui convidada, né, para estar aqui na FCA e estou, né, super feliz. Já aceito, né, o seu próximo convite para falar de ser uma das diretoras na FCA. Lógico que nem preciso falar que o universo das montadoras ainda é um universo, né, que é bastante masculino, mas que a gente está transformando isso. Então, aceito já o teu convite. Então, isso aqui é um pouquinho da Érica. E aí, nas próximas, eu vou dando pílulas um pouquinho das minhas experiências. Ótimo. E você tocou 2 pontos super importantes. Eu acho que conhecer o coração do negócio, o RH precisa muito disso. E esse buscar, ser protagonista, né? Fazer acontecer. Quando você falou, né? Eu gostei muito da fala que quando você falou, eu fui presenteada, não. Quer dizer, é um presente que você recebeu, mas que você fez por conquistar. Então, eu acho que quando a gente acredita, né, Érica, eu acho que já é uma coisa aí para a gente falar para todos os profissionais. E o RH tem que mostrar isso e inspirar as pessoas o tempo inteiro. Não, com certeza. Eu sempre converso muito, né? Não só com as pessoas da minha própria equipe, mas também em todos os trabalhos que eu faço, seja de coach ou mentoria internamente, ou nos grupos, né, de conversas, que eu gosto muito de conversar com todos os colaboradores. Eu acho que ninguém constrói a carreira de ninguém. Nós mesmos que temos que ir atrás daquilo que a gente entende, que é importante para a gente. Né? É lógico que com o apoio, né, de algumas pessoas, de mentores, e se autodesenvolvendo todo o tempo.
mas aquela questão que as pessoas estão lá, né, por sorte, eu acho que não é bem assim, né? Depende muito mais da gente do que do outro. É com muito trabalho, né? Com muito suor, com muita dedicação, com muita perseverança e muito querer. Esse propósito tem que estar muito, esse autoconhecimento, esse propósito alinhado, tem que estar muito, muito claro para todo mundo. Né? Bom, Érica, vamos falar um pouquinho sobre esse momento que a gente está vivendo. Né? O remédio está muito doloroso para todo mundo, não é fácil. E o RH está aí como protagonista desse momento. Eu acredito que você, nessas reuniões de diretoria, você tem sempre está sendo muito mais ouvida, com certeza, porque a gente tem a preocupação das pessoas. Claro, né? A gente tem a preocupação das pessoas, a preocupação do negócio e do lado social. Eu acho que eu queria colocar a nossa conversa nesses 3 tripés, porque eu acho que a FCA está fazendo isso muito bem. Então, vamos falar um pouquinho dessas primeiras ações, né? No momento desse susto, do Covid que chegou aí, quais foram as primeiras ações, que eu acho que vem muito para preservar a saúde, o bem-estar dos funcionários, né? Mas primeiro era pensando na preservação da saúde das pessoas. Eu acho que era, né, foi a primeira ação do RH e a primeira preocupação dos empresários e das organizações. Fala um pouquinho para a gente. Não, com certeza, né? O que você falou não foi diferente na FCA. Rapidamente, a gente criou o nosso comitê de crise com toda a diretoria, reuniões diárias, né, para entender exatamente como a gente poderia, num primeiro momento, colocar todo mundo em segurança, né? E a gente entendia que nesse primeiro momento era entender como a gente conseguiria adequar, né, as nossas atividades para aquelas pessoas que poderiam sim, né, estar em home office, as pessoas que a gente teria que colocar eventualmente em férias coletivas, até entender quais seriam outras ações que poderiam ser tomadas. E nesses comitês era muito interessante que diariamente a gente revisitava todas essas 3 frentes que você falou, né? Então, a equipe bastante unida, com muita comunicação, e acho que assim, é lógico que tem uma visão de recursos humanos sim, né? De trazer o contexto pessoa e essa proteção, mas eu não queria roubar toda essa cena, não, porque foi uma parceria impressionante de todas as diretorias, não posso excluir nenhuma delas, né? Claro. Todos muito envolvidos mesmo. E aí a gente já começou entendendo, né, como realmente transformar uma política que já existia de home office, mas levar para 100%, né? E é óbvio que tinham atividades que não era tão simples assim, que não é pegar um computador e trabalhar de casa, mas são estações de trabalho, por exemplo, de uma equipe de design que a gente precisaria transferir equipamentos para casa. Então a gente foi mapeando, né? Aquelas pessoas que rapidamente poderiam trabalhar de casa já foram deslocadas, aquelas pessoas que precisariam de alguma adequação de infraestrutura ou de remoção de equipamentos. Então, teve toda uma equipe trabalhando nisso. As pessoas que também estavam pensando em como ajudar, né, a comunidade, a sociedade. Então, isso foi acontecendo ao mesmo tempo, não foi uma coisa após outra, né? Então, os profissionais se engajaram muito em aproveitar todo o know-how que já existia de uma manufatura 4.0, de laboratórios que a gente tem de eletroeletrônica, como aí sim apoiar em parcerias com o Senai na recuperação de respiradores, de realmente montar uma linha de máscara aqui internamente. Então, por mais que se tinha, né, conhecimento, a gente não tinha esse expertise próprio, né, de algumas atividades. E ninguém, né, se hesitou em arregaçar as mangas e partir para a linha de frente. E foi muito interessante como todos queriam participar, né? A partir do momento que a gente foi direcionando essas ações, muitas pessoas se engajaram, entendendo que tinham conhecimento que poderiam aportar numa iniciativa ou em outra. E aí vocês conseguem ver, né, todas as frentes criadas. A gente criou protocolos de proteção às pessoas também, já pensando no retorno, a gente não ficou esperando a data do retorno, né? Isso foi construído. É claro que com know-how também que a gente aproveitou de outros países, né? Por ser uma empresa global, facilmente a gente conseguiu entender o que foi feito em China, numa Itália que estava um pouco à frente, né? Então a gente realmente teve uma troca importante. É lógico que tem que adequar também para a nossa realidade aqui, né, nos países da região. Enfim, e para a parte de solidariedade também. Né? Muito trabalho aí para a gente apoiar a construção do hospital de campanha aqui em Betim, de Goiânia. Né? Então, teve muitas frentes.
o que eu queria destacar era isso, né? Uma reunião constante da diretoria, comunicação que fluía entre os diretores, mas também depois, né? E de uma forma funcional também para a equipe abaixo, para todo mundo estar muito conectado. Eu acho que nesse momento de crise, a comunicação, né? A qualidade dessa comunicação é extremamente importante. A comunicação é extremamente importante. Para ter todo mundo alinhado. E essa integração de todo mundo, como você falou. Porque não adianta a gente também pensar... Claro que o primeiro ponto era pensar no bem-estar das pessoas, mas a gente tem um segundo ponto, que é a preservação do negócio. A redução disso no impacto do negócio. Então, a gente precisa de várias áreas conectadas. Você pode falar um pouquinho disso para a gente? Eu acredito que posso destacar, né, várias frentes que a gente trabalhou, entendendo realmente aonde a gente poderia reduzir, né, custos que a curto prazo a gente conseguiria conter rapidamente. Aí, lembrando que são 22 mil funcionários, né, Érica? Para quem não sabe, são 22 mil e da equipe, né, que a gente chama de administrativo e liderança, são 5.600. Então, realmente é um público, né, em termos, né, de volume grande e também espalhados, né? A gente tem 4 unidades aqui no Brasil, a gente tem uma equipe no Chile, que representa todo, né, os países da América Latina, e também a planta de Córdoba na Argentina, e em Buenos Aires a gente também tem o nosso headquarters da Argentina. Então, realmente entender tudo que precisava ser feito nesse sentido. Então, a gente começou com as iniciativas, né, mais imediatas de redução de contenção de custo, e, ao mesmo tempo, tentando entender quais seriam as medidas do governo que a gente poderia também absorver, né? É lógico que isso é tudo ao mesmo tempo, porque sai uma MP dia 1º de abril e que já é revogada na sequência, e sai uma MP 936 na sequência. Enquanto tudo isso é entendido, a gente também trabalhando com a nossa equipe, né, de manufatura, de supply chain, entendendo o que a gente precisava enquanto business, né, com o time da comercial, entendendo uma demanda. Então, não é uma equação simples de fechar, né? Até a gente entender como que a gente ia estar, né, aproveitando da medida da melhor forma, mantendo a flexibilidade do negócio, mas também contendo um pouco o custo, porque a preservação do caixa nesse momento era extremamente importante, e também tentando equalizar, né? As pessoas iriam voltar 21 de abril, que era quando terminava nossas coletivas, a gente tinha 20 dias para encontrar uma solução. E aí, enfim, a gente entendeu qual era a melhor solução, reduzimos, né, jornada nas plantas, com redução salarial, e novamente, e aí queria aproveitar aqui, né, para reconhecer a minha equipe toda, porque a gente teve que tocar 4 negociações ao mesmo tempo, aprendendo também, né, como fazer uma assembleia virtual, então era tudo muito novo. Então a gente teve que rapidamente entender tudo isso, e a gente conseguiu, né, fechar as 4 negociações, e no dia 18 de abril a gente acabou tendo, né, a aprovação com mais de 90% de todas as assembleias que a gente precisava. E aí, a partir de 21 de abril, a gente tinha isso minimamente já sob controle. E, enfim, então, muita coisa também para proteger o negócio, enquanto a gente também não deixava de cuidar da nossa comunidade ao entorno, enquanto a gente também cuidava das nossas pessoas. Claro. Olha, e esse reconhecimento vem das pessoas. Várias pessoas dizendo, né, a satisfação de participar desse time, esse reconhecimento, te dando parabéns, que você é uma inspiração. Então, a gente vê que o time realmente está engajado. Isso faz toda a diferença, né, Érica? Com certeza, com certeza. Realmente tem que destacar. E aí a gente, né, vai falar de algumas outras iniciativas, mas meu time realmente foi extraordinário. E continua sendo, né? Porque hoje mesmo a gente aprovou novas iniciativas. Então, não é que o time parou, não. Então, realmente, não poderia como não reconhecer. Então, a gente teve esse primeiro momento, Érica, esse primeiro momento que assustou todo mundo, as ações, né, sendo tomadas. E aí vem esse momento mais da retomada, a gente aprendendo um pouquinho lá com os países, né, com outros países. E é uma retomada, assim, as coisas tranquilizando mais e a gente vendo que pode ser. Até nesse momento,
você já tinha um trabalho home office ou ninguém nunca tinha experimentado? Não, já tínhamos. Já tinha. Tinha mais ou menos 35% da população que já usava a política que a gente Já tinha usava. implantado 1 ano atrás, mais ou menos. Mais ou menos 1 ano. E você acha, uma pergunta que sempre as pessoas fazem, para aumentar essa porcentagem, mais de 25%? Depois dessa experiência? Eu acredito que nada acontece na vida por acaso. E acho que até nesses momentos tem coisas boas, né? Então, com certeza, a gente consegue ver, né? A liderança entendendo, né, que dá para funcionar muito bem, né, através de uma política de home office estruturada. É lógico que a gente tem que entender que nesse contexto não é uma política, né, de home office, a gente está num isolamento social, né, que a gente também tem nas casas das pessoas, não só as pessoas trabalhando, mas, né, o entorno, né, da família acontecendo, as crianças, quem tem filhos, né, em idade escolar também tendo aulas online, a gente privado de manter a assistente nossa em casa, né, para evitar esse contágio, então a gente também tem que cuidar de casa, criança, né, então é um contexto um pouco diferente. Home office não é isso, as pessoas têm que ficar, né? Exatamente, exatamente. Mas eu acho que foi um exercício muito bom, né, para a gente entender que dá sim, né, para que a gente, algumas dúvidas de algumas atividades que dariam para ser feitas de casa ou não, a gente tem essas respostas. Agora é trabalhar num contexto, né, nesse novo normal, que são vários novos normais, mas eu acho que numa retomada, né, e depois que a gente sair dessa questão do isolamento, eu acho que dá para, sim, ter uma política, né, mais robusta, as pessoas mais confortáveis, seja colaboradores como liderança, né, para a gente ter um equilíbrio melhor e aumentar esse percentual, conforme você falou. Mas foi um aprendizado muito interessante e acho que ajudou a gente a acelerar, né, aquelas pessoas que talvez tinham algumas dúvidas com relação à utilização dessa ferramenta. Sim. Érica, vamos falar um pouquinho agora sobre esse papel social que a FCA tem feito, né, de uma maneira maravilhosa. A construção de hospitais, né, junto com o Hospital Mater Dei, junto com a FIENG, máscaras, né, vocês estão produzindo máscaras, consertando vários respiradores, né, vocês estão fazendo... Me fala um pouquinho disso, porque é um trabalho social e a gente vê que isso é muito importante, tanto aqui em Minas, né, como lá em Goiânia, né? Não, de verdade, não só importante para a comunidade, mas muito gratificante para nós, né? Dá um orgulho para as enorme. pessoas que estão envolvidas. Exatamente. Desse sentimento da pessoa ajudar o outro, que eu acho que é uma coisa que a gente está trazendo muito desse Covid. Como é que é bacana, como é que faz bem para a alma da gente conseguir ajudar o outro. Fala um pouco dessa experiência dos colaboradores ajudando. E não que eu não esperasse, né? Isso dos nossos líderes, das nossas pessoas. Mas é muito gostoso ouvir, né? O depoimento das pessoas que estão diretamente envolvidas. Então, aqui, né, ao entorno de Betim, na nossa comunidade aqui em BH, a gente tem, né, a parceria que a gente fez com a FIENG para a questão, né, dos andares do Hospital Mater Dei. A gente tem o apoio que a gente deu para o hospital de campanha usando, né, uma área que era do Fiat Clube. A gente tem equipes apoiando também o projeto Marmitada, né, que entrega, né, realmente de quentinhas para a comunidade carente. A gente tem carros incomodados, seja para apoiar aqui a região, né, de Betim, a gente doou ambulâncias. Então, assim, foram muitas frentes. A utilização dos nossos laboratórios de manufatura 4.0 para o Face Shield, né, com impressão nas nossas impressoras 3D. A linha, né, que a gente acabou de instalar uma linha para máscaras cirúrgicas que já está em produção. Então, aí eu tenho, né, equipes rodando 3 turnos, mais de 1,5 milhão de máscaras sendo produzidas. Então, o time dos respiradores. Então, foram muitas pessoas envolvidas, né, engenheiros, o time mesmo de tecnologia entendendo como fazer isso acontecer, com o apoio do Senai também, para aprender, né, a consertar esses respiradores. Então, eles tiveram que ser treinados para isso. Mas é lógico que essa parte de know-how e essa competência técnica, né, isso ajuda muito. Mas acho que o sentimento, o ganho, ele é muito maior do que tudo isso, né? E vem para a Goiânia. A gente também apoiou aí a abertura do hospital de campanha, né, muito próximo nosso Polo Jeep em Goiânia.
também estamos O fazendo... pessoal de Pernambuco está aí falando que o trabalho foi maravilhoso, viu? Várias pessoas comentando. E eu acho que o melhor, e que eu queria destacar no Hospital de Goiânia, na próxima Goiânia, é que vai ficar, né? Ele é um hospital de campanha que depois o governo do estado ele vai assumir. Então, isso vai ficar lá para a comunidade, o entorno. Então, acho que é um ganho mensurável, né? Não existe um hospital, mas eu acho que com o crescimento, né, que não só a GIP, mas todos os fornecedores que estão lá junto com a gente proporcionam na região, eu acho que é um ganho, né, imensurável. Então, acho que é isso que acho que motiva cada vez mais as pessoas a estarem conectadas a essas ações, né? E aí a gente tem tom hall do nosso presidente com uma certa frequência e que a gente conta, né, o que está sendo feito e a gente traz pessoas para darem esse depoimento para todos os nossos colaboradores que se conectam virtualmente e é muito gostoso ver, né, as pessoas que participaram, se envolveram, darem o seu depoimento de como é que foi tudo isso. Eu acho que é isso que faz as nossas pessoas se conectarem, né? E quererem estar próximas e pedirem para participar, quem ainda não estava envolvido de alguma forma. Então, de novo, acho que a gente só tem a ganhar com tudo isso, não tem, né, outro sentimento. Eu ganho. Isso só aumenta o engajamento das pessoas. E isso, nesse momento, faz toda a diferença. Porque se as pessoas não estiverem comprometidas, não estiverem engajadas, a gente não consegue superar isso tudo que a gente está vivendo. Com certeza. Né? E me fala um pouquinho de mais algumas ações assim do RH que vocês criaram para esse cuidado. A gente sabe que hoje, Érica, uma grande preocupação das empresas e com relação, e talvez com vocês também, claro, porque são 22 mil funcionários, é a saúde mental das pessoas. A saúde física que a gente está cuidando, mas a saúde mental. A gente sabe que algumas vezes não é fácil. Esse momento já era uma dificuldade que a gente tinha aí, né? Que a ONU já colocava nesse ano de 2020, e com certeza é um problema que está se agravando muito nesse momento, que é essa incerteza, essa falta de resposta, e que realmente a gente não tem, né? Eu acho que é um outro ponto bacana da gente falar também, essa vulnerabilidade, né, dos líderes, de dizer que algumas coisas a gente não sabe. Quem vai falar como que a gente vai estar aqui da manhã, daqui uma semana? Então, mas vamos pensar assim, quais foram essas ações para cuidar um pouco dessa saúde, da saúde mental das pessoas? A gente, é lógico que a gente tinha parcerias, né? E que a gente se apoiou muito, né? Então a gente já tinha parcerias com o Gympass, por exemplo, que rapidamente também se estruturou para trazer esse cuidado da saúde física de uma forma virtual. A gente tem a FCA Saúde, que a gente tem uma autogestão, né, de plano médico, uma atenção primária. Então, isso acaba trazendo um know-how bastante importante para a gente, porque a gente tem uma equipe de médicos, né, enfermeiros, técnicos de enfermagem, nutricionistas que são nossos. Então, a gente acabou se apoiando também no conhecimento deles para rapidamente trazer uma telemedicina voltada para a psicoterapia. Então, rapidamente a gente conseguiu proporcionar isso, e não só, né, para a nossa unidade aqui de Betim, mas também para todo o Brasil, inclusive para os escritórios regionais. Então, a gente realmente construiu canais para fazer a psicoterapia chegar até as pessoas, até porque, né, por conta do isolamento, então a gente cuidou muito disso. A gente trouxe muito webinars, né? A gente criou webinars para que as pessoas pudessem entender como é que conseguiria administrar e criar novas rotinas com esse home office isolamento social, né? Então, entendendo e passando dicas de como as pessoas podiam se organizar. Nossa equipe de ICT ajudou muito nessa questão de também ferramentas, né? Nosso time de tecnologia de IT, muitas ferramentas também para trazer essas facilidades. E também treinamentos, né? A gente fez treinamentos, a gente tinha já uma plataforma, o nosso programa de desenvolvimento de liderança ele já era de forma virtual. Então, a gente criou também, que a gente fala trilhas, né, de aprendizados, muito voltados a essa questão, né, de você ter um autoconhecimento, de você trabalhar um pouco mindfulness. Então, acho que esse cuidado todo a gente teve. Então, a gente teve várias frentes de atuação para que a gente pudesse demonstrar. E uma iniciativa que foi ótima foi a nossa equipe de HRBP, que suporta o nosso time de TI, e de finanças, que eles trouxeram a ideia de fazer HR Talks Digital. Então, como os HRBPs normalmente estão nas áreas, né, entendendo o clima, conversando com as pessoas, tirando dúvidas, e nesse momento, né, não tem área, a gente criou, né, essas áreas virtuais.
E é voluntário, as pessoas se conectam e não tem um tema específico. Às vezes a gente, como RH, pode trazer, né, que a gente sabe que é alguma dor que uma área outra teve, a gente pode trazer voluntariamente, mas é um canal aberto. E nesse momento é muito rico, porque a gente colhe muito feedback do que está acontecendo. E aí, se a gente entende, né, que existe alguma oportunidade para a gente lançar como RH, essa nossa fonte de captação do que a organização está precisando nesse momento. Foi uma ideia fantástica que funcionou muito bem. A gente consegue estar presente, né, em todas as áreas da organização virtualmente, colhendo feedback e retroalimentando nós como RH para ver aonde mais a gente precisa entrar que ainda não está totalmente coberto. Né? Existe alguma dor ali que a gente precisa cuidar. Ontem mesmo eu estava conversando, né, com uma pessoa nossa da organização, que veio me dar uma ideia para a gente fazer, em vez de a gente fazer essa linha de psicoterapia individual, porque não em família, eu já adorei a ideia, né, já estou buscando como a gente pode construir isso. Então, assim, muitas coisas. Eu acho que nesse momento, o mais importante, para a liderança ou para o RH, a escuta ela tem que estar muito ativa. Muito ativa, a escuta é fundamental, eu ia falar isso. Da gente entrar aonde a organização está precisando da gente. Né? A gente precisa se desapegar um pouco daquilo que a gente criou, né? Porque às vezes a gente casa com algumas políticas e processos que a gente gosta, né? E acha que funciona, mas eu acho que nesse momento é muito importante, né? A gente ter essa escuta ativa para entender aonde a gente precisa entrar, o que está faltando, né? Onde a gente não cobriu ainda. E aí, de alguma forma... A dor das pessoas, o que elas precisam realmente. E as pessoas estão falando aqui que o Agile Talks deve continuar, que não deve parar depois disso tudo, não. Que realmente é super importante. As pessoas precisam ser ouvidas, ainda mais nesse momento, né? De mais angústia, de mais dor. Nada melhor que falar e alguém ali com a escuta ativa. Fala um pouquinho mais disso pra gente, porque eu acho que isso é super importante para as pessoas. O tal da escutatória, como é que ela tem que estar ali o tempo inteiro, né? E as pessoas, é um papel das BPs aí, né? E é o que mais a gente conversa muito, né? Eu tenho reuniões regulares com o meu time e eu acho que é preparar a liderança também para isso, né? Claro. Como você falou, né? Nossa organização é muito grande, né? Eu tenho mais de 200 colaboradores dentro da área de recursos humanos, mas nem todos são HRBPs. Então, eu preciso dos líderes junto com a gente, né? E também treinar isso neles, né? Que nesse momento, como os encontros eles são virtuais, a liderança ela tem que estar muito atenta e presente, né? Então, às vezes, ligar a câmera em alguns momentos é importante para sentir se está tudo bem, né? E esse preparo da liderança. É muito engraçado que eu faço, a gente chama de town hall, né? Que são encontros aí com todos os profissionais de cada uma das áreas. Eu tive o meu último semana passada e uma pergunta que eu recebi de uma líder da minha equipe foi se eu entendia que a liderança estava preparada, né, para suportar. Eu acho que nenhum de nós estávamos preparados. O ponto é que tem alguns líderes que sabem, né, a importância, né, da gente estar aqui muito mais para apoiar a equipe do que ser apoiado pela equipe. Então, eu tenho líderes com competências de liderança e a escutativa entre elas muito aguçada, que me ajuda também a fazer isso na organização. E aqueles que não, a gente aí precisa entrar como RH e desenvolver, né, e prepará-los. Então, eu acho que isso é fundamental, né? Então, investir alguns minutos desse teu momento de reunião para entender como as pessoas estão, né? E muitas vezes não abordar naquele momento, mas sentir que uma pessoa precisa de apoio e depois você, né, fazer esse check, né, seja por um telefone ou por um one-on-one, né, de forma individual, é extremamente importante. O papel da liderança é muito importante. A gente não tem como o RH não caminhar sem a comunicação, que eu acho que andam muito juntos, né? A gente falou muito disso, da comunicação, que eu acho que essa comunicação clara, transparente, né, que as pessoas também recebam esse cuidado que todo mundo precisa, mas a liderança que vai passar. Não adianta, o RH não está ali o tempo inteiro, quem está cuidando ali é o líder. Então, a gente, né, dá ferramentas para que esses líderes consigam cuidar melhor das pessoas. E eu acho que realmente ninguém esperava isso. Eu acho que nenhuma empresa colocou no seu planejamento estratégico que uma pandemia chegaria em março aqui no Brasil. Tem um filme super, eu esqueci o nome dele agora, que eu lembrei de uma cena
que é um casal, que eles estão noivos, ele está lá pedindo ela em casamento, num barquinho. É um filme que fez muito sucesso agora. E aí, de repente, uma vaca cai do céu em cima da noiva. Eu acho que é isso que aconteceu com a gente. Ninguém jamais imaginaria que isso aconteceria. Como que uma vaca vai cair do céu? Mas, assim, a gente tem que estar preparado para isso. E aí eu acho que toca muito isso que você falou, assim, essa importância desse autoconhecimento, da gente conseguir entender o outro, né? Eu acho que um conceito muito da inteligência social, conhecer a si mesmo, entender esse outro, entender o momento que eu posso cuidar mais desse outro, mas também o líder falar das suas vulnerabilidades. Ele não é um super-herói, ele também tem essas dificuldades. Alguém tem que cuidar de quem está cuidando. E como é que vocês estão cuidando aí desses líderes? A gente viu algumas perguntas assim nesse sentido, porque não é fácil. Às vezes fica pesado para todo mundo. Exatamente. Eu acredito que a gente tem um trabalho bem próximo da liderança. A nossa organização, ela não é uma estrutura hierárquica tão pesada. Isso ajuda, né? A gente está muito conectado com os líderes da organização. Então, e de verdade, eu acho que eu sou privilegiada de ter parceiros mesmo, de diretores que comungam desses mesmos ideais e valores. É lógico que cada um na sua maturidade, cada um do seu jeito, da sua forma, e tudo bem, né? Eu acho que eu, Érica, tenho o meu estilo de líder, Claro. desde que funcione, tá ótimo, né? E é isso Então, que faz acho a diferença, Érica, né? Não sei se você concorda comigo. Eu falo muito, a gente não tem uma pessoa, um perfil, vamos dizer assim, exemplar perfeito. Mas a gente tem um time perfeito. O time perfeito a gente pode ter. E só quando a gente tem essa complementariedade que a gente consegue isso. Esse respeito, esse diálogo, esse carinho, esse cuidado um com o outro, mas quando os pontos de vista são diferentes. Quando a gente tem diferenças, né? Diferentes pessoas. Então, você sabe, né? Aqueles que você pode não estar tão presente porque está funcionando, e aqueles que você muitas vezes precisa dedicar mais tempo. Isso acaba se permeando também com o meu time, né? Então, a gente é muito atento. Então, isso é de uma forma mais informal, né? Da gente estar presente, apoiando essa liderança que normalmente ou eventualmente precisa de um suporte adicional. E aí tem os programas estruturais, né? Agora mesmo a gente aprovou essa manhã, a gente pegou todo o nosso planejamento de desenvolvimento de liderança esse ano e a gente revisitou todo ele. Porque a gente tinha fechado isso em janeiro, fevereiro, onde a gente não tinha esse contexto. E a gente entendeu que talvez aqueles módulos que a gente tinha definido no início do ano não faria tão sentido e a gente poderia direcionar mais para o preparo deles. E aí a gente colocou, e a gente vai estar iniciando agora... E o que mudou nisso? Olha, Érica é diferenciada, concordo, realmente. A gente está aprendendo muito aqui. Mas o que mudou nesse novo perfil? Que é uma pergunta que todo mundo faz. Falando muito dessa questão de vulnerabilidade, o que você falou, o líder adaptativo, agilidade, né? Entender, autoconhecimento, autodesenvolvimento, empatia, protagonismo. Então, um conteúdo, né, bastante importante em liderança de pessoas, né, nesse mundo complexo. Então, a gente recheou bastante disso. E também trazendo um pouco para esse mundo que a gente está vendo de transformação digital e o quanto isso é importante, né? E aí, quando a gente vai trazer a transformação digital, a gente não fala da tecnologia em si, né? Como também a nossa dinâmica de trabalho, ela muda com a digitalização, né? Então, toda essa questão da colaboração, né? E como é que você consegue tirar, né, o melhor da tua equipe. Então, a gente colocou muito, né, temas direcionados às mudanças, né? Então, a gente acabou colocando um pouco mais de complexidade e vulnerabilidade, numa carga horária um pouco mais pesada. Então, aí entra desse lado formal, né? Da gente realmente levar ferramentas para ele conhecer a equipe, para ele se conectar com a equipe, né? Que nesse momento vai ser muito demandado. Então, aí essa forma formal da gente também apoiar os líderes, mas de verdade eu acho que tá perto, né? Você tá perto virtualmente, porque infelizmente a gente não consegue estar perto, né, fisicamente, e tá com essa escutativa a gente consegue entrar, né? E de verdade, a gente vem fazendo um extraordinário trabalho, né, nos últimos anos com a equipe de RH,
e a liderança ela tem comprado e me apoiado de uma forma incrível. Então, flui muito, né? Por isso que a gente recebe, né, tanto feedback positivo, né? É lógico que não é tudo a mil maravilhas, não é que não tem problema, não é que a gente, né, muitas Claro, a vezes... gente tem muito. Né? Qual foi a Não é maior isso. dificuldade? Se você pudesse falar assim, o que foi o maior desafio nesse momento? Uma grande dificuldade, assim, que você tinha hora que você falava assim, como é que nós vamos resolver isso? Para mim, a maior dificuldade foi no início da crise entender que numa crise, muitas vezes você tem que falar a mesma coisa repetidas vezes de diferentes formas. Sim. Porque as pessoas elas estão tão ansiosas, elas estão tanto querendo uma solução que ela não vem, a solução não é fácil, né? Não depende de nós. E você ter que construir, né? Na tua mente que tudo bem, né? Você está reforçando os pontos. Isso me custou um tempo. As primeiras semanas eu ficava um pouco angustiada, porque como, né, muitos de nós RH era 7 dias por semana, 24 horas por dia, né? E aí você ter perguntas daquilo que você falou no dia anterior, eu falo, gente, não é possível. Será que eu não estou sendo clara? E aí foi ótimo, porque um dos materiais que eu estava lendo, né, eu gosto muito de ler artigos, e acho que inclusive foi um da Korn Ferry que eu li, falava muito disso. Né? A importância do momento de crise de pandemia é você mandar a mesma mensagem de diferentes formas, repetidas vezes, porque realmente as pessoas, quando elas estão sob um pânico, elas têm essa dificuldade de absorção. Então, Sim. isso para mim me angustiou no início, mas quando eu entendi, né, isso acabou fluindo. Então, isso foi bastante tenso. E aí, eu acho que aí as dificuldades mesmo de você ter muito pouco tempo para tomar decisão. Então, era você assumir a risco. O que eu gosto muito da nossa organização, de verdade, é que a gente é muito voltado a realmente tomar decisão de uma forma ágil. E o que eu gosto disso é porque quanto mais rápido você toma a decisão, se você precisar fazer algum ajuste, mais rápido você ajusta, né? Sim. Então, eu gosto bastante dessa dinâmica que a gente, né, tem aqui como cultura da organização. Às vezes te demanda muito, principalmente no momento de crise, porque são muitas decisões, né, que você precisa tomar ao mesmo tempo. Mas eu acredito que também te dá mais tempo para corrigir se necessário. E ver que a gente que pode errar e tudo. E eu acho que mesmo, né, a comunicação é muito difícil. Comunicação é o que você fala, é o que o outro entende. E no momento que ele está em crise, é mais difícil dele conseguir entender e da gente, né, fazer uma comunicação direta e assertiva para cada um. Então, essa comunicação assertiva que você fala é super importante, essa escuta ativa é muito importante. Bom, a gente já está quase aqui no final, né? Porque a gente já está com um tempo aqui. Vamos falar um pouquinho, Érica, assim, desse momento agora, desse momento que os países já, né? Vocês têm, claro, muita experiência com a Itália, principalmente, com outros países, mas a gente já está num momento aqui que algumas empresas começam a retomar. Qual que vai ser esse desafio agora? Como que vai ser? A gente está trabalhando algumas semanas, né, nesse desafio agora. A gente construiu uma parceria bem interessante com o Google para a gente começar a analisar estudos baseados no comportamento humano, né, com antropólogos e sociólogos. Bacana. E a gente está se aprofundando muito nisso, né, com duas grandes frentes. Tem a parte de entender o consumidor, né, como é que esse consumo ele acontece após uma pandemia, olhando muito o que aconteceu, né, nas pandemias anteriores, crises, né, anteriores do passado, E a guerras, própria enfim. China, né? Impressionante. Nos Também. últimos 21 meses, abril foi o mês que mais vendeu carro. Então a gente sabe que tem esse Exato. boom da compra, mas que depois as coisas vão. Eu acredito muito nisso, né? Que tem esse boom primeiro, as pessoas saem querendo consumir, mas depois tem esse momento mais de estabilização. A celebração e depois vem a ressaca, literalmente. Vem a ressaca. Né? Então, olhando muito para isso, a gente vai iniciar semana que vem, inclusive, um workshop que a gente está envolvendo mais de 50 pessoas selecionadas da organização, onde a gente vai estar olhando para todo esse estudo, né? Olhando para o que é o futuro, né? Desse consumo, do consumo em si, para entender aonde a gente tem a oportunidade enquanto organização e também para o comportamento humano. Né? Então, eu pedi também um recorte muito voltado, né? Como é que as pessoas, elas
vão se relacionar, né? Não só entre elas, mas a relação vida-trabalho. Tem algumas coisas que a gente já sabe, né? Toda essa expectativa voltada para essa questão do home office de uma forma muito mais expandida, né? De um teletrabalho muito mais intenso, mas não é só isso, né? O que vai ser valor, né? O que as pessoas realmente vão querer? Eu acho que muito daquilo que a gente já vinha discutindo, sabe? Propósito, as pessoas se conectam com o propósito da organização, como é que você se conecta, como é que você cria valor e você atrai as pessoas. Eu acho que tudo isso se intensifica nesse momento que todo mundo teve uma oportunidade de se olhar, né? E fazer várias reflexões sobre tudo na vida. O que é importante para você? Acho que todos nós descobrimos o que realmente importa, né, na nossa vida e como a gente pode viver com bem menos, né, do que a gente imaginava que a gente muito poderia viver. Então, o eu pessoal acho que está pedindo uma bibliografia, depois se você puder passar para a gente pode repassar. Eu vi que a Neuza está pedindo, mais umas 2 pessoas desse material. Tá bom. A gente tá, enfim, a gente ainda tem um longo caminho, a gente tem uma programação de trabalhar aí em junho nisso. E aí, para se preparar, né, para esses novos normais que a gente entende, né? Tem esse novo normal que é logo pós-crise, onde o isolamento termina e tem essa, né, talvez essa celebração. E depois, quando uma vacina chegar, que eu acho que aí, né, a gente tem um outro momento. Então, a gente está olhando para tudo isso já faz algumas 2, 3 semanas, discussões, né, com a diretoria, e agora a gente vai começar a envolver mais pessoas na organização. E aí a nossa ideia é realmente sair com frentes, né, para a gente atuar não só, né, com uma oportunidade de negócio, como você disse, a RH sempre tem que estar muito conectado com o que o negócio precisa, mas aí também entendendo para o meu consumidor interno, que são os meus 22 mil colaboradores, o que mais que a gente pode oferecer para eles nesse sentido. Isso. Nossa, muito bom. Não, uma delícia essa conversa, muito aprendizado, vários elogios. E para a gente terminar, você começou a falar um pouco, Érica, assim, qual que é o aprendizado que você, Érica, vai levar disso tudo? Um deles você já colocou aí, que eu compartilho muito com você, que a gente precisa de muito pouco. Mas fazer o simples é difícil, precisar só do simples é muito difícil. Qual que é o aprendizado que você está levando como profissional, como mulher, disso tudo que a gente está vivendo? Começar como mulher, mãe, vi que eu prestava atenção muito, que eu não prestava atenção nas poucas coisas que as minhas filhas fazem e que o quanto isso me retroalimenta como ser humano, né? Até porque eu vinha numa vida muito intensa e ter ficado, talvez, né? Talvez não, fiquei praticamente 2 meses, né? Em casa, como eu estava perdendo alguns detalhes importantes, né, do crescimento e desenvolvimento delas e quantas conversas a gente pôde ter e quanta conversa eu pude ter da minha época que eu tinha a idade delas. Então, eu acho que eu consigo fazer isso muito mais. É simplesmente eu dar ainda, né, ter momentos de mais qualidade com elas do que eu tinha, né? Menos tanto cobrança como mãe, né? Porque claro. Em cada casa é o tem tempo que a gente buscava tanto e o tempo tá aqui agora para favorecer um pouco mais. Tem muito disso. Eu voltei a fazer coisas que eu não fazia há muito tempo, como começar a ir para a cozinha e cozinhar mais, e estou tomando gosto, né, pela coisa, então estou gostando bastante. Eu também, estou adorando fazer uns pratos, sigo algumas pessoas e faço, eu sempre gostei de cozinha, mas agora eu estou vendo que eu gosto muito mais. E o mais gostoso é ouvir da minha filha, né? O meu último almoço de domingo, ela disse, mamãe, você se superou. Gente, isso não tem preço. Isso muito. Não posso trocar receita ainda não estou nesse nível, mas já estou indo muito mais. Eu acho que como líder e como profissional, para mim foi importante, por mais que eu entendia o valor, né, da gente como líder, ser um líder realmente presente e muito mais, né, eu acredito muito naquele servant leadership, que a gente está para servir a equipe muito mais que ser servido, mas como eu me vi ainda com oportunidades nesse sentido, né? Então, me dediquei mesmo e quero que isso, né, seja incorporado na minha vida, de entender um pouco mais do contexto das pessoas que estão ao meu redor, reconhecer cada vez mais
né? Essa nossa dinâmica de entregas, né? Atrás de entregas e desafios atrás de desafios, muitas vezes a gente deixa passar reconhecimentos de atitudes, né? Que realmente precisam ser reconhecidas. E eu tô vendo, quando eu comecei a fazer isso, né? Com muito mais intensidade nesse momento, porque eu dei atenção nisso, o quanto isso reverbera na organização e o quanto isso te traz de retorno. Eu acho que se ganha muito mais, né? Quando você está reconhecendo o outro, a felicidade do outro gera muito mais alegria, parece que em você do que no outro, né? Então, aprendi muito como líder. E como RH, eu acho que cada vez mais escolher um momento, sabe? Por mais que a gente esteja presente, às vezes a gente tem um momento que a gente precisa facilitar, né? Muitas coisas acontecerem, mas tem momentos que a gente precisa parar algumas ações, né? E eu acho que esses momentos de parar algumas ações, eles precisam ser muito bem escolhidos, né? Para que eles realmente tenham o efeito necessário. Então, tem muitos aprendizados, viu? Eu acho que nesse momento, né, que você falou de crise, é o momento da gente parar, refletir e sair realmente um profissional, um ser humano melhor. Então, enfim. Mas foi ótimo, viu? Foi ótimo o bate-papo. Eu acho que a gente está levando muito isso, né? De servir ao outro. Claro que cuidando primeiro da gente, aquela história da máscara, vamos primeiro colocar na gente, a gente tem que estar muito bem para dar conta desse outro. Mas, e você mostra essa capacidade, né? Com suas ações, com o resultado, mas sem perder esse lado humano. Eu acho que quando a gente vai falar de alguma pessoa que inspira a gente, e eu vi vários comentários aqui, todo mundo falando disso, de você inspirando como uma pessoa humana, com as ações que você trouxe, pensando nas pessoas. Ninguém está falando da sua experiência, por exemplo, em outro país, da sua experiência em outras empresas, nada disso, né? Que você domina o idioma, o inglês. Ninguém está falando disso, a gente fala muito mais desse lado humano, e é isso que faz toda a diferença. E ainda mais nesse momento de mais carência, nesse momento que a gente está vivendo. Érica, eu quero agradecer muito. Quero dizer para você, para as pessoas, algumas pessoas estão falando, não, já vai acabar já, porque a gente tem esse momento no Instagram e a gente já já passamos um pouquinho. Mas vai estar gravado esse vídeo, tá? Dessa live. A gente vai estar no Facebook, no LinkedIn, no YouTube. A gente vai passar para vocês também. E da plataforma da BRH Digital, que vai estar com o acesso liberado gratuitamente até o dia 31 de maio. E como eu falei aí no início, um pouquinho antes das 18 horas, amanhã a gente tem a nossa Maratona RH, são 12 painéis. Representando Minas Gerais aqui, a gente vai ter o Pedro Ayara, às 14h20, do Corpo de Bombeiros, que ele vai falar um pouco que ele é porta-voz do Corpo de Bombeiros, da tomada de decisão em momentos caóticos, que é o que a gente está vivendo. Então, você falou um pouco dessa importância dessa tomada de decisão, a gente saber o que deve seguir e, às vezes, o que a gente tem que recuar também. Érica, foi muito bacana, sabe? Né, te conhecer mais ainda nas conversas que a gente teve, hoje mais ainda. Tenho certeza que vários elogios aqui e vamos repetir. Nós temos mais assuntos por aí, tá? Quero te agradecer muito. Muito obrigada. Um abraço, viu? Tá, gente? Boa noite. Dia da manhã. Isso. Parabéns. Uma palavra, quer deixar uma palavra aí pro pessoal? Deixa para você fechar. Para eu fechar? Um sentimento, alguma coisa que você queira. Na verdade, agradecer não só, né, toda a minha equipe da FCA que possa estar conectada, mas todas as pessoas que cruzaram na minha vida nessa minha jornada profissional e que me agregaram, né, e que acompanham a minha jornada até hoje. Um grande abraço e obrigada pelos aprendizados que vocês me trouxeram. Obrigada. Isso mesmo. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho, como a gente precisa do outro. Muito obrigada, Érica. Gente, boa noite. Muito obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.